E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux, vocês estão aqui com mais um vlog desse aparelho aqui com Lenovo Moto G4 Plus, que está tendo muita repercussão, muita gente perguntando, muita gente na dúvida. Antes o pessoal não tinha tantas dúvidas, parece que com a chegada desse aparelho o pessoal assim teve uma avalanche de dúvidas, 10 vezes mais dúvidas, o pessoal está muito mais confuso entre esse ou outro aparelho. Fiz um vídeo, já coloquei no YouTube, onde eu listo esse aparelho mais 9 aparelhos, onde eu faço um comparativo entre especificações, eu dou a pontuação, falo do preço, falo do custo-benefício, certo? Esse aparelho aqui, ele tirou o segundo lugar, só foi desbancado pelo Zenfone 2. O link do vídeo eu vou deixar na descrição aí para vocês verem o vídeo, certo? Os smartphones que estão nesse vídeo é Lenovo K5, Lenovo Vibe A7010, Moto G Turbo Edition, Samsung J7, Samsung A5 2016, que o pessoal me pergunta bastante, porque está mais ou menos o equivalente o preço desse aqui, né? O Moto G4 Plus é ele, né? O Asus Zenfone 2, o Moto X2 2014 e Moto X Play e o LG K10, certo? Então, pessoal, vamos começar. Esse ou o LG K5, o Lenovo Vibe K5, LG não, né? O LG eu tenho K10 ali. O Lenovo K5, porque é tudo K agora, né? Então vamos lá. Esse aqui em relação ao K5, o K5 ele tem um preço menor em relação a esse aqui. Esse aqui tem uma tela maior, entendeu? Mas é um celular, digamos assim, um pouco mais novo, já vem com Android 6.01. O K5 ainda está na 5.1. Eles têm o mesmo tipo de câmera, 5 e 13 megapixels. Só que esse aqui ele tem 32 GB de armazenamento. O K5 tem apenas 16 GB, certo? Ambos aqui não tem NFC. O K5 ele tem 2.750 mAh de bateria e esse aqui tem 3.000 mAh. Aí vocês vão perguntar, pô, então o K5 vale a pena? O K5 em relação a esse aqui tem o melhor custo-benefício. Entendeu? Preço menor, tem quase as mesmas funcionalidades também em relação a esse aqui. Só que esse aqui eu vejo a vantagem que a câmera, ele é um pouco melhor a câmera, principalmente na parte de estar filmando aquela filmagem assim, que o K5 dá aquelas tremidas, né? Provavelmente o K5 seja atualizado para o 6.0. Esse aqui já está na 6.0. O K5 não tem o leitor de digitais que esse tem gente que não gosta desse leitor aqui na frente, acharia melhor onde tem o M aqui, certo? Esse aqui tem 16 megapixels de câmera traseira, esqueci de falar isso, né? 16 megapixels contra 13, né? É uma vantagem, mas ambos filmam em Full HD, certo? Esse aqui ele tem um pequeno, quando você dá um zoom com a câmera traseira e está filmando, ele dá uma tremida também, certo? Deve ter dado do K5. Então, entre o K5 e esse aparelho, o Moto G4 Plus, o de melhor custo-benefício é o K5. Só que, se você for colocar realmente na ponta do lápis para ver, ó, conjunto de hardware, acabamento e tudo mais, o G4. Pessoal, eu não estou aqui para puxar sardinha do lado de nenhum aparelho, não é porque esse aqui é o destaque que eu vou puxar sardinha para esse aqui também, tá? Deixar muito bem claro isso para vocês. Entre esse e o Lenovo Vibe, o A7010, isso é a pergunta que todo mundo está querendo saber também. Entre esse e o A7010, claro que é quem? O A7010, né? Ele tem um custo-benefício melhor do que esse aqui, um preço melhor em relação a esse aqui. Esse aqui você consegue por R$ 1.300. O Lenovo Vibe você consegue na faixa de 1.150, tem até por 1.079 que tinha aqui na época que eu fiz o vídeo. Ambos têm 32 GB de armazenamento, 2 GB de memória RAM, né? Ambos têm tela de 5.5 polegadas, Full HD, ou seja, praticamente tudo igual pelo que eu estou vendo aqui na minha colinha, né? O que diferencia é o seguinte, esse aqui ele já está no Android 6.01, o Lenovo Vibe ele tá para chegar o 6.01. O Lenovo Vibe ele tem uma bateria de 3.300 mAh e esse aqui tem de 3.000 mAh. E outra coisa que o pessoal gostou do Lenovo Vibe, eu gostei também. Para mim, ó, tanto faz o leitor digital aqui ou leitor de impressões digitais aqui igual do A7010. O que eu vejo é que o A7010, o leitor digital dele é extremamente rápido. Você colocou ali a impressão ali, o dedo ali já desbloqueia na hora.
Ele desbloqueia com a tela desligada. Esse aqui também tem o mesmo recurso de desbloquear com a tela desligada, ó. Certo? Isso eu achei muito bacana. Esse aqui não é um botão de pressão, como algumas pessoas podem estar imaginando. E do Lenovo que vai, do Vibe A7010 que vai aqui atrás, né? Também não é de pressão, é uma região que você só toca o dedo, ele destrava também o aparelho. Então, entre o Lenovo Vibe e esse aparelho, claro que esse. Não, Lenovo Vibe. Olha só, hein? Pagando mico aqui. Lenovo Vibe, tá? Esse aqui, ele tem um custo-benefício um pouco mais alto. O Lenovo Vibe, ele tem o NFC, que esse aqui não tem, certo? Então é isso. Moto G edição Turbo. Bom, Moto G edição Turbo não tem nem o que falar. Ele perde praticamente em vários quesitos. Tela, em resolução de tela, em armazenamento, em Android, no processador, câmera traseira, certo? Ele também perde para bateria, certo? A única coisa que não perde é para o preço, R$ 1.150, mas já chegou a estar mais caro o Moto G. Ele acaba se tornando, entre o Moto G edição Turbo e esse aqui, o Moto G Turbo acaba se tornando um tanto quanto inviável. Mas o que eu falo, pessoal, se você está afim de comprar um Moto G edição Turbo, um Lenovo Vibe A7010, um K5, compre, entendeu? Compre, que se há um gosto, vai lá e compre. Mas tente comprar por um preço mais baixo, obviamente, né? Bom, G Turbo passou, agora o J7. O J7, bom, vamos falar assim, digamos assim, custo-benefício, esse aqui é melhor do que o J7. Não tem nem o que falar. O J7, o que ele tem de bom é a câmera dele é muito boa, o processador dele é rápido tanto quanto esse aqui, mas o J7 ele tem 1,5 GB de RAM, 16 de armazenamento, não está no Android, é uma indecisão, estão falando que vai chegar em junho o Android 6.0 para ele, mas está naquela indecisão toda. Também tem 3.000 mAh igual esse aqui, mas o custo-benefício do J7 ele acaba se tornando um pouco mais alto, apesar dele estar em torno de R$ 1.080, né? Chega de R$ 1.500 a R$ 1.080, vamos colocar 1.080, esse 1.300, vale mais a pena o Moto G quarta geração, o Plus, tá? Aí vale mais a pena, certo? Se você for fazer entre o Moto G4 que tem 16 GB, vem com TV, e o J7, meio que se equivale os dois, mas esse aqui eu acho muito mais negócio do que o J7, tá? Samsung Galaxy A5 2016. Eu tive todos esses aparelhos que eu falei, eu já tive, então isso para mim é experiência própria, digamos, esse comparativo. Samsung Galaxy A5, eu tive esse aparelho, é um aparelho excelente, me fez lembrar muito o S6, certo? Só que o que ele tem de desvantagem em relação a esse aqui? Ele tem desvantagem a tela de 5.2 polegadas, certo? O Android que está no 5.1.1, 16 GB de armazenamento, então isso é o que ele tem de desvantagem em relação a esse aqui. 2.900 mAh a bateria contra 3.000 desse aqui. Quase não tem assim tanta 0,10 ou 0,100 mAh, quer dizer, 100 mAh, não, 0,1 ampere, né? Ou 100 mAh, 0,1 ampere não vai fazer tanta diferença assim. O A5, qual que é o grande destaque do A5? Bordas de metal, que falam que esse aqui também tem as bordas de metal, de metal, né? Borda de metal aqui também na câmera. Tem gente que me questionou, onde você viu isso? Como? Procura aí, borda de metal no Moto G quarta geração. Tem um monte de lugar falando isso. Não estou inventando nenhuma, não estou falando mentira nenhuma, não estou inventando nada, tá? Mas o A5 também tem, esse aqui também tem borda de metal, mas o A5 ele tem um acabamento muito melhor. Vidro na frente, vidro atrás, acabamento assim de premium, um luxuoso, entendeu? É o preço que você vai pagar. Só que o que acontece? O A5 2016 ele tem um custo-benefício, digamos que quando ele foi lançado muito alto, R$ 2.200, se não me engano. Agora ele está na faixa dos seus R$ 1.500 até R$ 1.300. Então vale a pena você pegar ou um A5 2016 ou esse aqui. Mas eu diria assim que o A5 ele tem alguns recursos a mais em relação a esse aqui. A câmera dele é excelente,
tem vários recursos, certo? Tem, digamos assim, o NFC. Esse aqui ele não tem NFC, até onde eu me lembro ele não tem NFC, né? Não tem, pelo que eu vejo aqui, não tem, certo? Mas esse aqui ele está no Android 6.01 e o A5 2016 ele está no 5.1.1. Será atualizado? Provavelmente sim, por ser um aparelho de 2016. Será atualizado sim. Então, acabamos, digamos assim, meio que equivalente os dois. O A5 2016 e o Moto G quarta geração, o Plus. Certo? Asus Zenfone 2. Asus Zenfone 2, não tem nem o que falar. Foi o smartphone que ganhou e está ganhando até o momento de praticamente todos os smartphones. Ele leva vantagem em praticamente todos os quesitos. Eu só acho que ele não leva vantagem num quesito. Eu não testei ainda a bateria, o consumo da bateria desse aqui. Mas o Zenfone 2 falam que o consumo ele é um pouco acima do normal. Esse aqui eu não testei, mas vou testar, certo? E vamos lá, vamos ver como que se sai, né? Mas entre esse e o Zenfone 2, o Zenfone 2 de 4 GB, 32 GB de memória de armazenamento, que sai em torno aí, ele está um pouquinho mais caro. Eu tenho aqui por 1.149, mas eu acho que não é isso, é R$ 1.500. Então sai mais ou menos o preço equivalente a isso aqui. Claro que quem... Não vou pagar o mico de novo. Zenfone 2, com certeza. Moto X2 2014 e esse aqui. Qual? Esse aí tá mais ou menos equivalente, porque o Moto X2, gente, ele era um celular top e ele caiu de categoria, porque conforme vai passando os anos, os celulares eles vão ficando ultrapassados e caiu de categoria. Basicamente ele é um intermediário premium agora, não é nem um intermediário ainda, é um intermediário premium. Mas entre ele, o Moto X 2014 e o Moto G 4 Plus, na minha opinião, eu não tive o Moto X2, mas eu apostaria no Moto G, o G4. Por quê? Porque é um celular mais novo, entendeu? Um celular que tem um design já diferenciado, apesar de muita gente não gostar, entendeu? Então, eu apostaria no Moto G4 ao invés de um X2. O X2 é um excelente aparelho, mas eu apostaria no G4. Moto X Play e esse aqui. Tem muita gente que questiona, mas a câmera do X Play é melhor? A câmera do X Play ela é muito boa, mas eu acho que a câmera eles se equivalem tanto desse quanto do X Play. O X Play está um preço um pouco mais alto, certo? Eu estou colocando aqui 1.399. Se for esse preço, fica meio que equivalente com esse aqui. Ele tem os mesmos 32 GB, 2 GB de RAM, 5.5 de tela, Full HD, 1080 por 1920. Só que ele tem uma câmera traseira de 16 megapixels, esse de 21 megapixels o Moto X e esse aqui 16, certo? Mas ele tem a vantagem do X Play, ele ter 3.630 mAh contra 3.000 mAh. Então, se você conseguir abaixo dos R$ 1.400 no X Play, vale muito mais a pena um X Play, certo? Mas você não conta com o desbloqueio. O X Play já está também até saindo de fábrica e também já está sendo atualizado para quem comprou antes. No meu caso, que eu comprei antes, mas não tenho mais o aparelho, já está saindo o Android Marshmallow para ele. Então, o Moto X Play leva uma pequena vantagem, certo? Em relação tipo a câmera, bateria, mas esse aqui ele tem o recurso. E o X Play ele tem o NFC, que esse aqui não tem. Mas eles têm a mesma resistência à água aqui na frente, que é respingos, certo? O X Play tem um acabamento muito bacana aqui atrás, um toque bem suave na capinha. Digamos assim, a última geração da Motorola. E, eu achei sensacional o X Play quando eu peguei um na mão. Muito bacana. Só achava, obviamente, todo celular de 5.5 só achava desconfortável na hora de colocar no bolso, assim como esse aqui também provavelmente vou achar. Mas entre o X Play e esse, digamos, um empate, mas se for colocar um voto de Minerva aí, eu apostaria no X Play. LG K10, esse aqui não tem nem dúvida. Quem vocês acham? Vocês acham que eu vou falar LG K10? Não, esse aqui tem o melhor custo-benefício, apesar de ser mais caro, esse aqui ainda é melhor do que o K10 por ter 2 GB. Apesar do K10 com 1 GB de RAM não fazer diferença nenhuma, eu apostaria ainda no G4, Moto G4 Plus, como entre ele e o K10. Certo, pessoal? Então é isso. Qual celular eu devo comprar? Então é isso a pergunta que eu tentei
responder para vocês. Qual celular que eu devo comprar? Um Moto G4 ou Pananã? Certo? Então essa é a minha opinião desses 2, 4, 6, 8, 10 smartphones que eu falei, claro, incluindo esse aqui. Eu já tive experiência de colocar a mão em 8, testar 8 desses aparelhos, só não testei o Zenfone 2 e o Moto X2. Mas o restante eu testei e eu posso te dar assim a minha opinião, certo? Que se vale de alguma coisa, claro, né? A minha opinião quanto ao comparativo desse aparelho aqui. E por final, nossa, quase me engasguei. Não vou cortar o vídeo não. E por final, a Lenovo falou que esse aparelho ele está garantido até a versão O do Android, certo? Tomara que sim, né? Até a versão O do Android. Eu imaginava até realmente a versão O, PQRS, TU, VXYZ, mas eles falaram O, é até a versão O. Então tá bom demais, certo? Mas eu acredito que até uma versão além da O, ele OP, né? Até a P ele vai com certeza pegar, porque ele tem um hardware muito bom, certo? Desse aparelho aqui, resumindo, pessoal, que o vídeo vai ficar muito comprido. Design para mim tá muito bom. Ele manteve, como falei para você, a linha aqui da série G, certo? Tá um pouco mais a cara da Lenovo. Eles tiraram o famoso aplicativo da galeria, que era da Motorola, para deixar o Fotos. Eu não gostei, certo? E eu vou começar a utilizar agora esse aparelho no dia a dia, porque esse meu LG aqui já vai dar adeus ao canal. E agora eu vou começar a testar esse aparelho. Todos os vlogs dos vídeos que eu já fiz foi da experiência que eu passei durante esses poucos dias aí, de mexer bastante no aparelho, quase me faltou ar, de mexer bem nesse aparelho aqui, de estar fuçando bem no aparelho, para estar tentando levar um pouco de informação, de conhecimento para vocês, para quem está comprando ou para quem vai querer comprar, ou para quem tem curiosidade de ver como é esse aparelho. Certo, pessoal? O que eu peço para vocês é o seguinte: se vocês não forem inscritos, se inscreva para vocês estarem recebendo as notificações não somente desse aparelho, como de outros aparelhos que eu tenho no canal, de outros vídeos também que eu coloco no canal, certo? E também o seu joinha para saber se eu estou fazendo um bom trabalho também, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog, né? Qual eu devo comprar Linux? Tá aí, tentei responder com outros 9 aparelhos, entre esse e outros 9 aparelhos aí para vocês, tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal!